E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. No vídeo de agora trazendo todas as últimas notícias e provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje contra o Libertad lá no Paraguai. Quero que você deixe aí o seu palpite, o seu placar para o jogo de hoje. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, meta de 25 mil inscritos, se inscreve aí, dá força para esse jovem São Paulino aqui. Bora assistir o vídeo junto. No final do vídeo, você sabe, eu volto, a gente vai falar muito desse jogo importantíssimo pro São Paulo na sequência da Libertadores da América. Créditos, direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Esporte, desde cedinho por aqui, vemos até Arboleda chegando no CT, o que significa que não viajou pro Paraguai, né? Ontem a gente estava falando aqui também no 360 sobre como o São Paulo chegaria para essa partida contra o Libertad, vem com ânimos diferentes, né? Até porque conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Luiz Ubeldia, que vinha ali com aquela certa desconfiança, né? Vinha sofrendo certa desconfiança externa. Internamente havia sido assegurado no cargo pela diretoria. Carlos Belmonte nos deu uma entrevista exclusiva dizendo que ele estaria junto com a equipe no jogo contra o Santos, independentemente dos resultados da última semana, mas foi muito importante vencer o Santos no Morumbi no último final de semana. Então, Arboleda, que a gente tinha dito que poderia viajar porque estava fazendo um trabalho por uma sobrecarga muscular, acabou ficando mesmo em São Paulo. Fica então a possibilidade de voltar para o próximo final de semana. Ainda assim, o São Paulo segue com aquela lista de desfalques cheia, então Lucas Moura, Oscar, Pablo Maia, que já faz bastante tempo que está desfalcando, Luiz Gustavo e também Calério, mais recente entre eles. Por conta disso, o técnico Luiz Ubeldia então vai ter que pensar mais uma vez em como escalar essa equipe. A gente lembra que no último jogo contra o Santos, Alan Franco ficou no banco, Luciano ficou no banco. Ele mesmo disse que por não querer acelerar o processo de nenhum jogador que está no departamento médico, ele precisa então dar descanso a outros jogadores, e esses jogadores devem aparecer nesta noite contra o Libertad do Paraguai. Bom, o time que deve ir a campo contra o Libertad no Tigo La Huerta, o estado da equipe paraguaia, tem então Rafael no gol, a gente mostra na tela para vocês, com Ferrarese, Alan Franco e Sabino. Sabino ganhou a oportunidade também no jogo contra o Santos, ou o Juan podendo também fazer esse terceiro zagueiro. No meio-campo, então, com Marcos Antônio, o Alisson e o Matheus Alves. As alas com Cédric Soares e Enzo Dias. Matheus Alves também pode ser substituído por Luciano, ou Luciano começa ou Matheus Alves começa. E a dupla na frente com Ferreirinha e André Silva. Ferreirinha que vem de uma grande fase, né? Pela Libertadores tem 2 gols, pelo Campeonato Brasileiro são 3 gols. O jogador realmente está inspirado ultimamente e vai ser mais uma vez essa esperança de trunfo, de repente, para enfrentar o time paraguaio. No grupo D da Libertadores, nessa terceira rodada, o Libertad já tem 2 vitórias, então é o líder da chave. O São Paulo tem uma vitória na primeira rodada contra o Tajeres e um empate arrancado contra o Aliança Lima no Morumbi na segunda rodada. O São Paulo começa vencendo por 2-0 e acaba sofrendo o empate então por 2-2 diante da equipe do Aliança Lima. Para esse jogo é muito importante pontuar, não somente pensando em chances de classificação porque é diante do líder, mas também porque o técnico Luiz Ubeldia ainda vive esses dias de não tanta tranquilidade por aqui. Acabou de completar 1 ano no cargo, acabou de completar 1 ano trabalhando no Brasil, e o argentino fez elogios à maneira de trabalhar, falou que gostou muito da ética do clube do São Paulo, com direção, com jogadores, enfim, e que está muito animado aí para tentar completar mais 1 ano, quem sabe, à frente do cargo do São Paulo. O jogo é 9h30 da noite e o fã de esporte sabe, para assistir Libertadores é só colocar na ESPN, nos canais ESPN e também no Disney Plus. Fica o convite para quem estiver nos assistindo, para acompanhar também essa partida hoje à noite com meu amigo Eduardo Afonso, que vai estar por lá. Beijo para vocês, amigos. Muito obrigado, um beijo, bom trabalho para a Vitória Leite, trazendo tudo do tricolor hoje contra o Libertad lá em Assunção. Mari Pereira, você viu aí, os desfalques continuam. Continuam. Mas é um São Paulo que vem de uma vitória importante no Brasileirão. Você viu ali a tabela também, né, Mari? Professor Eugênio, o Libertad é o líder, isso. Não é isso? 6 pontos. 6 pontos, São Paulo 4, né? Hoje um empatezinho, será que dá para aceitar? Eu acho que sim, mas acho que dá para buscar a vitória também se a gente pegar de fato o recorte, principalmente de primeiro tempo, né, contra o Santos. Eu acho que ali bom resultado e algumas boas respostas também, né? Se de fato a gente tem
o Alves no lugar do Luciano, muito pelo momento também. Eu acho que foi muito bem o garoto no clássico dando assistência, já tinha dado assistência em final de copinha. Desses jogadores da base mesmo que merecem muito mais espaço e oportunidades na equipe do São Paulo. Talvez tentar entender o momento, se a cobrança vai vir muito pesada num dia que não desempenha tão bem. Acho que isso faz parte do trabalho do Zubeldia. Ele até nem coloca, né, o Luciano no jogo lá no clássico. Acho que o Luciano ele entrou no grupo de jogadores que precisavam dar uma resposta, principalmente com as ausências. O São Paulo sofre muito sem a presença, principalmente do Lucas, porque já mais adaptado, já entendendo melhor o mecanismo de calendário e também de ideias do Zubeldia, mas o Oscar também não é jogador que de não sentir a ausência, o grupo, quando ele está fora. Então, acho que da diferença que a gente tem para o clássico, ele volta com os 3 zagueiros, liberando os laterais, que apoiam muito, que o Enzo, quando ele está num bom dia, ele é uma peça importante para o São Paulo, e aproveitar o momento do Ferreirinha, né? Aproveitar muito o momento do Ferreirinha, porque a confiança está lá no alto, ele inicia a jogada, ele aparece para finalizar, ele vai pelo lado, ele marca gol de centroavante. Então, acho que o São Paulo, ele encontrando uma dinâmica para aproveitar o Ferreirinha, eu acho que ele tem condições até da vitória hoje. Por tudo isso, eu iria para ganhar. Na pior das hipóteses, um empatezinho. Libertar do Roque Santa Cruz, eterno Roque Santa Cruz. Quantos anos tem o Roque Vai fazer Santa Cruz? 44 no dia 16 de agosto. Tem que tomar Ele cuidado, tá então, pertinho. São Paulo, porque esses veteranos estão em alta. Ontem teve gol do Guerreiro, gol do Barcos. Tomar cuidado com o Roque Santa Eles Cruz. têm lá, o ó. Santa Cruz e o Cardoso, não, Ainda Taquara. dão um caldo ali. Olha, a tela já veio. O professor chamou, o professor tá mandando. Roque Santa Cruz eterno. 41 anos, então, tem o Oscar Cardoso e 43 tem o Roque Santa Cruz. Roque Santa Cruz, 13 jogos, 3 gols e 1 assistência, e o Cardoso, 15 jogos, 5 gols e 1 assistência. Tá vendo, professor? O Libertar que vinha melhor, né? Ele ganhou a apertura, perdeu agora do Guarani, né, Eugênio? Perdeu a primeira única derrota vitória, dele derrota. na temporada, por 3-1 em casa Time para o completo? Guarani. Sim. Time completo, tudo muito relativo hoje em dia. Por exemplo, jogou o Roque Santa Cruz, que eu não acredito que seja titular hoje, nem o Taquara. Por exemplo, o Libertar venceu o jogo da primeira rodada com o Aliança lá em Lima, sem nenhum deles como titular. Jogou um menino que, inclusive, foi o autor do gol. Então, vamos ver qual é a proposta do Sérgio Aquino, que é o técnico do Libertar, para enfrentar o São Paulo. Eu acho que é possível. Normalmente, o titular é o Taquara. E aí, lá pela metade do segundo tempo, sai o Taquara, que nem lá no Aliança. E entra o Roque Santa Cruz, normalmente. Mas eu acho que para o jogo de hoje é possível, pela exigência física, que os dois fiquem fora e o time encontre uma outra solução com jogadores mais jovens para ser mais competitivo. Independentemente da escalação, Eugênio, pelo que você conhece do Libertar, é um jogo para o São Paulo, mesmo fora de casa, partir para cima, tentar a vitória? Eu acho que sim. Estágio está o Libertar para você? É o melhor time do Paraguai, indiscutivelmente. Nos últimos anos vem conquistando tudo que é possível por lá. Tem um elenco bem interessante, a mescla de jogadores da base com alguns mais experientes. Tem um investimento hoje muito interessante. E é um clube que a gente olha as competições internacionais que ele disputa, ele está sempre passando de fase. Pode olhar, não brilha, não chega a título, não chega a final, mas está sempre em oitavas, quartas de final. Quando é eliminado, vem de cara a eliminação. Um time chato. É aquele joguinho que você ganha por uma bola, às vezes no último minuto e tal. Então, ele está sempre ali brigando. É um jogo para o São Paulo, sim, ele pode buscar a vitória, acho que deve buscar a vitória, mas sabe que do outro lado tem um time que vai ser aquele que vai dificultar ao máximo. Que tem as suas armas, que tem o Melgarejo, né? Que joga da esquerda para dentro, a camisa 10 do time. Já é veterano também, 30 e poucos anos, não chega ao nível dos 40, deve ter 35 por aí, mas é um jogador muito importante para a equipe. E tem os jovens, né? Que são da base, que sempre... Inclusive, eles perderam um jogador importante esse ano, que deve ser titular hoje no jogo do Fluminense, o Lescano. O Lescano era o meia de criação da equipe. No lugar dele tem jogado o Hugo Benítez, que também é bom jogador. Então, assim, o São Paulo pode ganhar o jogo? Claro que pode. São Paulo ganhou do Tajeres fora de casa.
Mas vai ser aquele jogo brigado, aquele jogo lutado, aquele jogo amarrado, que o Libertad sabe muito bem fazer. Mas não é impossível ganhar o jogo. E não é o time mais popular, longe disso. Longe. São Cerro Porteño e Olímpia, não é isso? Exato. Mas casa cheia, será? Então, o estádio foi reformado, né? Ganhou arquibancadas atrás dos gols, é engraçado, né? Porque, como fica num bairro, não tinha como fazer arquibancada grande na lateral do campo. Então, eles fizeram arquibancadas atrás dos gols, foi tudo reformado lá. Mas não tem uma grande torcida, dificilmente o estádio fica lotado. Deve ter um bom público, mas não vai ser um estádio tricolor, lotado. que marca presença também em toda a Sudamérica. E esperamos um grande jogo com transmissão. Recentemente, eles fizeram um clássico com o Olímpia lá e tinha mais torcedor do Olímpia do que do Libertad. Porque o Olímpia é uma força, né? Uma popularidade imensa lá. Enquanto o professor faz uma rápida análise, que a gente já vai chamar a Roberta Barroso para falar do Estudiantes e Botafogo, eu vou olhar aqui para ver quem é a equipe de transmissão desse Libertad e São Paulo. Professor, a gente fala muito do grupo do Bahia e do Inter, mas esse do São Paulo, se não é o mais difícil, fácil também não é. Tem muita gente viva aí, tem o Aliança Vivo. Surpreendentemente, o Tadieres me parece, assim, de saída a gente não achava que fosse a última força do grupo, mas está pintando isso. E é grupo com 3 para 2 vagas. Por isso que eu iria para ganhar e agradeceria o empate se ele viesse. Boa, professor. Se não, você vai para empatar e acaba perdendo, volta sem nada. Esse grupo aí é muito equilibrado. Então é o seguinte, 9h30 a bola rola, narração Fernando Nardini, é o Narda. com comentários de Silas, o craque Silas estará conosco nessa transmissão, Jean Oddi também nos comentários, além da Renata Ruel para fazer as análises de arbitragem. Essa é a equipe, 9h30 da noite, Libertad e São Paulo, imperdível, hein? Meus amigos, comenta aí a sua opinião, o seu palpite, o seu placar para o jogo de hoje. Um jogo que é importantíssimo para a sequência do São Paulo na Libertadores da América. Uma vitória seria excepcional e o empate também seria um bom resultado. O São Paulo que teoricamente já teria pego os 2 piores adversários do grupo, se bem que o Alianza Lima engrossou no Morumbi, deve engrossar lá em Lima, no Peru também. A escalação do São Paulo, uma escalação que me agrada. Eu já disse aqui, acho que o Matheus Alves precisa ter rodagem, precisa ter oportunidade, precisa ter sequência de jogos para o moleque pegar confiança, para o moleque pegar entrosamento. O Ferreirinha, que vem sendo o principal jogador do São Paulo, tendo o Matheus Alves ali para dividir responsabilidade. Se bem que a responsabilidade de criação do São Paulo hoje já é mais dividida entre Ferreirinha, entre o outro Ferreira do lado de lá, que também é uma boa válvula de escape, uma boa válvula e opção de ataque para o São Paulo, que se a gente for lembrar uns jogos atrás, todas as jogadas eram sempre para o Ferreirinha, ou quando o Lucas estava em campo, todas as jogadas eram sempre no Lucas. Hoje a gente tem mais opções para atacar, mais opções para envolver o adversário, e eu sempre disse aqui, esse time do São Paulo para mim é um time que pode jogar mais futebol, não tô falando que pode ser um time brilhante, não, mas um time que não dependa só de chutão para frente, um time que consiga ter as suas opções, mesmo que não tenha várias, mas que tenha algumas opções e variações de ataque. O time do São Paulo não pode ser um time que fica refém só de chutão para frente, principalmente agora que perdeu o Caleri, né? O Caleri, ele era a peça fundamental nesse jogo de chutão para frente, para ele brigar com os zagueiros. O André Silva não é esse cara. Se o São Paulo ficar resumido a chutão para frente, o São Paulo não vai criar, porque o André Silva não é o cara do pivô. Não do pivô como o Caleri faz. Ele até faz o pivô, mas de maneira diferente. Por ele ser mais rápido, por ele ser mais móvel, ele tende a adiantar o marcador, né? Dar 2, 3, 4 passos para frente para fazer essa tabela, para fazer esse pivô. Diferente do Caleri, que é o cara que escora, né? Quem joga futebol aí vai saber. O Caleri é o cara que escora, que gosta de ter o contato do corpo para ter a base do apoio e saber onde o adversário tá. O André Silva não é esse cara. Se o André Silva for fazer esse papel, ele não vai render, porque
ele não tem a mesma massa corporal e a mesma facilidade para esse tipo de jogada que o Caleri tem. A gente já viu e tem vários exemplos. Os piores jogos do André Silva foram jogos assim, que ele teve que fazer pivô. Não é a dele, cara. Não é a dele. Se ele for fazer isso, ele vai ter dificuldade. Mas nos jogos em que o time triangula, o time cria espaços e o André Silva aproveita esses espaços, seja para infiltrar, seja para fazer a tabela, não necessariamente o pivô fazer a tabela, se apresentar para fazer uma tabela rápida, aí ele rende. Porque ele é móvel, ele é técnico, ele é rápido, ele é um jogador melhor que o Caleri em algumas funções e assim, para essa parte de tabela ele é melhor porque tecnicamente o André Silva é melhor que o Caleri. O Caleri tem outras qualidades, o Caleri tem outras valências, não falando que um é melhor que o outro, eu tô falando de características. Assim como eu gosto muito do Caleri, eu também gosto bastante do André Silva porque ele dá uma característica diferente pro ataque do São Paulo. Ele dá algo de diferente pro ataque do São Paulo. E, cara, é simples. Se você tem um Ferreirinha que sempre tem dois marcando o Ferreirinha, se tem dois marcando o Ferreirinha, se tem dois marcando o André Silva, vai ter alguém livre. E aí entra os dois volantes do São Paulo. E é algo que é uma faca de dois gumes, né? Como alguns dizem. Você ter dois segundos volantes, você perde em pegada. Porque nem Alisson, nem Marcos Antônio são Pablo Maia. São Luan. Aquele cara pitbull carniceiro. Nenhum dos dois são. Isso significa que eles são maus marcadores? Não. Mas eles são marcadores que não têm até a imposição física para roubar a bola. Eles ficam ali cercando, enchendo o saco, sabe? Mas não tem a mesma capacidade de marcação que Pablo Maia, que Luan, enfim. Porém, eles, por serem segundos volantes, eles têm mais facilidade na saída de bola. O que o São Paulo, principalmente na época do Dorival, tinha de valência? O Pablo Maia, que era um pitbullzão, cão de guarda, que tem um bom arremate de fora da área, mas que peca na saída de bola. Todo mundo sabe que a saída de bola não é uma das grandes qualidades do Pablo Maia. Ele tem aquele maldito toque para trás e toque pro lado, toque para trás e toque pro lado. Ele tem medo de girar o corpo e dar prosseguimento para a jogada. O Alisson não. O Alisson já é esse cara que tem a facilidade de conduzir a jogada, de iniciar a jogada. Por isso que eles formavam uma grande dupla. Os dois se completavam. No Marcos Antônio e Alisson, eles são dois caras que o São Paulo ganha saída de bola tanto do lado que está o Marcos Antônio, tanto do lado que está o Alisson. Então o São Paulo ganha saída de bola pelos dois lados. Isso significa que o São Paulo pode sair jogando pelo lado direito com Matheus Alves, Cédric Soares e Ferreira, e pode sair jogando pelo lado esquerdo com o Matheus Alves vindo pro lado esquerdo. E aí você tem o Enzo Dias, o Matheus Alves e o Ferreirinha. São opções. O Beldia parece que achou um time, parece que achou um esquema de jogo. Vamos ver como esse time vai se comportar hoje fora de casa num jogo difícil de Copa Libertadores da América. Deixe aí a sua opinião, deixe o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!